como os Efésios, ele fala assim, Paulo falando, vamos dizer que eu sou Paulo, eu Paulo peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Olha para mim, a minha oração vai ser, Jesus, por favor, dê a ele, não é um espírito a mais que vocês vão receber, mas é uma revelação, algo que vai ficar sobre vocês, tipo quando você recebe o Espírito Santo, após o batismo, ele fica em você. Eu quero que fique em você essa revelação, esse conhecimento, como diz o texto, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus, dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Espírito Santo, eu venho pedir, ilumina os olhos dessas pessoas, abre o coração delas, Deus, que seja a primeira e a última vez que eles escutem o que nós vamos compartilhar, que seja algo que fique marcado na vida deles, para que eles possam então seguir e possam envelhecer juntos. Deus, eu peço por todos que estão aqui, porque se todos receberem de você essa revelação, todos irão envelhecer juntos, que nenhum deles vai se perder, eles vão se aprofundar, eles vão ter um coração imergido, eles vão entender, eles vão compreender, eles vão ser convencidos, e quando eles forem convencidos, nada mudará, as atitudes, a vida deles, o propósito deles. Jesus, enriquece eles desse conhecimento que vamos compartilhar, em nome de Jesus, amém. Grava essas 3 frases: amar a Deus, amar a igreja de Jesus e amar a sua instituição. Uma coisa inicialmente não tem nada a ver com a outra, mas de forma, na vida, está entrelaçada. O problema é que nós não sabemos distinguir essas 3 coisas: amar a Deus, amar a igreja de Jesus e amar a nossa instituição. Eu não vim para criticar a instituição, na real estou fascinado pela história de vocês. 30 anos, muitos não têm 30 anos aqui, mas pessoas já estavam ralando e orando por vocês. Você quer ser uma boa menina, um bom garoto? Honre os mais velhos que já estão aqui há muito tempo. Muito tempo. Honrar é bíblico. Honrar os pais é bíblico, para que você tenha vida na terra. É bizarro isso. Deus é tão indignado com a falta de honra que no Antigo Testamento ele matava alguns que não honravam os pais. Talvez deveria acontecer com uns 2 aqui, para que a igreja pudesse ficar alerta. Uns 2 só. Tipo Ananias e Safira, Deus matou e a igreja ficou com grande temor. Só 2. Seria interessante uns 2 morrer, porque eles honraram o pai. Os pais seriam mais honrados que nunca. Deus, se quiser, Tu é Deus. A gente vai chorar, mas a gente vai entender. Quando a gente fala sobre amar a Deus, é muito interessante perceber que primeiro Ele nos ama e depois nós temos que amá-lo. O problema é que Ele nos ama e nós não o amamos. É a mesma coisa, quantos aqui oram todo dia? Levanta a mão. Não mente. Beleza. Leem a Bíblia todo dia. Jejuam toda semana. Se alguém está doente, pare e ore pela pessoa. Bom. Tem uma mulher, ela estava ali na salinha ali, ela está com o pescoço. Qual é o nome dela? Max. Quem já parou e orou pela Max? Você está vendo ela ali com o pescoção? Ela está mal. Ela vai fazer uma cirurgia. Quem que orou por ela? Agora quem passou por ela e pensou em orar por ela? Levanta a mão. Aí tá horrível.
enfim. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz que Ele me amou primeiro. Enfim, lá no futuro você vai aprender um pouco de teologia e vai amadurecer a tua percepção da Bíblia, e você vai ser fascinado com a percepção de que Deus te amou. Hoje muitos de vocês acham que tipo assim, Ele não fez nada demais em te amar, porque você merece. Lá na frente você vai entender que você não merece. Lá na frente você vai chorar porque Ele fez o que você nem queria que Ele fizesse. Lá na frente você vai ter uma compreensão tão profunda disso, tão desesperadora disso, que quando você perceber que Ele amou você do jeito que você é. Ano passado vocês falaram sobre identidade. Quantos aqui aprenderam a se amar? A falar, cara, eu gosto dessa criação aqui, porque identidade para mim é isso. Eu amo aquilo que Deus fez. O que Deus fez? Heron. Isso é identidade. Eu gosto, né, do Jonathan, mas assim, eu não quero ser. Eu quero ser Heron. Eu gosto do Heron. Eu amo o seu Heron. Eu não gosto dos erros do Heron, mas enfim, eu aprendo com os erros do Heron. Não estou possesso falando, né, em terceira pessoa, mas a lógica é, eu gosto de mim. Eu gosto da minha personalidade. Muitos me cobraram para ser igual ao Lipão, o pastor de toda onda. Eu tinha uma coisa que eu odiava, era isso. Eu odeio ser que nem o Lipão. Eu quero ser que nem o Heron. Quero falar que nem o Heron. Eu nasci com um ímpeto de ser eu, porque eu sou eu. E hoje eu olho no espelho e falo, mano, eu sou único. Tu é, daí às vezes sai um palavrão, mas no bom sentido. Por quê? Porque eu amo o que Deus fez, chamado Heron. E quando você amar o que Deus fez, chamada amo o que Deus fez, chamado Nicole, nada para você. Ninguém, nenhuma crítica, nada. E daí você está liberado para viver o teu propósito. E daí você está em condições de falar, eu amo ser o que sou, e agora onde Deus me colocar, eu vou estar em perfeita condição lá. Eu vou amar estar lá, sendo eu. Não vou me comparar. Instagram não vai me vencer. Às vezes eu tenho que parar de ver o Instagram porque ele me vence. Vai ter essas lutas aí. Sobre amar a Deus, depois no livro de Mateus, versículo 22 ao 38, e Mateus 6,33, agora nós o amamos, nós temos que amar Ele. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Você tem que amar a Deus, depois você vai amar a igreja de Jesus, depois você vai amar a instituição. Quando você começar a amar a instituição mais do que a Deus, em poucos dias você está fora da igreja. Quando você amar mais a instituição do que a igreja de Jesus, em pouco tempo, em poucos anos você vai estar fora da igreja. E talvez essa metade aqui, ó, não, estão os pastores ali, essa metade aqui não existirá mais. Não vai existir. Na Onda Dura, hoje em Joinville são quase 2.000 membros. Mas eu tenho convicção que passou mais de 10.000 pessoas pela Onda Dura em Joinville. 10.000. Mas por que não ficaram? Por que elas não estão conosco? E sabe, você devia ter muita preocupação com as pessoas que estão do seu lado, se elas realmente estão amando a Deus. Sabe, você devia pegar o seu amigo que está do teu lado ali e você falar, mano, eu tenho visto que você tem vacilado na tua vida com Deus. Você tem sido um relaxado na tua vida com Deus. Você tem sido um preguiçoso na tua vida com Deus. Desperta, animal, desperta, abre os teus olhos. Bora, sai de onde você está. Muitos de vocês estão, sabe, totalmente quietos, vendo o outro ver pornografia e ver junto. Você deve ir para o inferno. Só não vai porque Deus te ama. Ah, você deveria ir. E voltar. É quando voltasse, mano, você ia ser o pregador de Curitiba. Nós ia ter que matar você, porque isso aqui traria todo mundo para a tua igreja. É por isso que nada parou Paulo. Ele não foi, mas ele teve visão. Diz que ele dá a entender que ele também teve um pezinho lá.
eu fico indignado. A minha igreja, enfim, tem poucas pessoas da idade de vocês. Mas eu fico indignado porque um não cuida do outro. Mas por que não cuida do outro? Porque não ama Deus. Não ama Deus, porque se amasse a Deus, se tivesse vida com Deus, estivesse orando um pelo outro, estivesse jejuando um pelo outro, lendo a palavra ia confrontar ele ia falar: tem algo errado em mim, e tem algo errado em você. Eu amo tanto você que eu não quero que você erre. Ah, mas eu quero fazer isso. Conversei com uma mulher de 28 anos, conversando com ela num café em Curitiba, e enfim, ela fez teologia, enfim, e um dia, né, no dia que nós estávamos conversando, eu falei: olha, fulana, você é uma mulher muito de Deus. O problema é que você só não acha pecado transar antes do casamento. Você está em pecado. Ela ficou muito, nossa, a cara dela transtornou assim, ó. Ela falou: que falta de respeito você faz? Não, você deveria ir para o inferno. Porque você diz ser crente, você sabe que é errado. Aí eu falei: cara, na hora eu não tenho memória boa, mas nessas horas Deus dá. E Deus deu. Eu lembrei de no mínimo uns 7 textos bíblicos, compreensões, conceitos, tudo. Eu falei durante 40 minutos sobre o porquê não transar antes do relacionamento, porque não vem nem pornografia, não vem nada. Cara, eu nunca vi Deus me lembrar de tanta coisa que eu já li. Eu falei. Eu falei: e aí? Ela: não, mas é ok, a Bíblia diz que é pecado, mas eu não quero parar. Eu falei: cara, você não é crente, o Espírito Santo não está em você. Eu berrei assim um pouquinho na cafeteria, olhei pro lado, eu fiquei tão irado. Eu falei: cara, eu falei: eu só não te expulso da minha igreja, porque eu não posso fazer isso, mas a Bíblia diz que talvez eu deveria fazer isso, porque você está consciente pecando. Eu falei: você não tem noção do que você está fazendo. Se ainda existisse, porque eu não creio, existia o pecado contra o Espírito Santo totalmente, você iria direto para o inferno. Você está negando a compreensão. A Bíblia diz algo e você diz que aceita e não faz. Essas pessoas, essa mesma atitude daquela mulher que está na minha igreja ainda, é a de muitos aqui hoje, e você sabe disso. E a tua falta de amor a Deus não tem te levado, não tem te capacitado, impulsionado, inspirado, irado para chegar e falar: brother, você está em pecado. Você pode falar: eu sou novo na fé, mas eu aprendi com o meu pastor que isso é pecado. Eu li na Bíblia, está lá, eu risquei. Pecado. Amar a Deus é fugir do pecado. Propósito não quer dizer só para onde você vai. Propósito quer dizer de onde você não vai. Quer dizer de onde você está fugindo. Quer dizer de onde você não pode mais voltar. Por quê? Porque não é teu propósito mais estar ali, é ir para lá. Não é somente ir, mas é entender que eu não posso nem buscar mais algumas coisas, nem me deixar levar para algumas coisas. Isso é propósito, é saber o meu propósito. Eu sei que o meu propósito é ser pastor local. Por isso que falar sobre propósito a mim não é difícil, pelo fato que eu vivo fazendo isso com as 280 pessoas que estão na minha igreja. Eu falo para elas: Deus tem um propósito, eu vou te ajudar a levar lá. Vocês têm pastores aqui, eles vão te ajudar a levar lá. Vamos lá, entendam, eu não tenho nada pessoal com vocês, tenho pessoal com a Bíblia. Não vim para ofender, mas eu vim de forma desesperada a falar: você pode estar diferente de mim. Estou com 32 anos, me converti com 22 para 23. Dos 15, quando eu saí da igreja Assembleia de Deus, até os 22, só tem porcaria. Mesmo. Enfim, não estou aqui para exaltar isso. O problema é que esses 7 anos, o número da perfeição foi imperfeito. Esses malditos 7 anos não saem da minha cabeça, não saem às vezes do meu corpo, da minha mente, não saem dos meus desejos, dos meus sentimentos, não saem. E se eu pudesse pedir 2 coisas a Deus, eu pediria: uma, ter ido para a guerra, para poder falar que eu fui na guerra. Meu sonho, velho. Tem 2 amigos que foram para uma missão de paz no Haiti e no Timor-Leste. Nossa, eu nem gosto de conversar com eles mais.
são da onda, e voltar aos meus 15 anos. Voltar 17 anos atrás. A vida de alguns aqui. Eu nasci em 85. Quem nasceu em 2000 aqui? Você nem viu as torres gêmeas, você não sentiu pavor naquele dia, você não foi liberado da escola naquele dia. Você estava chegando na sala de aula, ela falou, não tem aula. Eu falei, nossa, velho. Voltei para casa. Aí parei num boteco lá, para comprar coisas. E tava lá, os bêbados. Bem na hora, a segunda torre. Eles não sabem o que é isso. O planeta parou. Mas enfim, isso é aula de história para outro dia. Só que amar a Deus, nós estamos no número 1, amar a Deus, isso é tão... Você foi criado para amar a Deus. Você foi criado por Deus. E não há outro propósito para você a não ser, né? Mike Bickle fala que o sucesso da vida dele é amar a Deus e ser amado. E aí entra uma questão. A mente de vocês está tão enfornada nisso aqui, ó. Nisso aqui. Que muitos de vocês, pensam, no meu tempo, quando eu tinha a tua idade. Sei que essa frase é chata, mas eu tenho que falar. Eu estou ficando velho. Não existia isso aqui. Meu primeiro celular foi com 19 anos aqui. Quando eu entrei no quartel, era um coloridinho. Não, perdão, era o Nokia que tinha a luzinha. Que era só o brinquedinho da cobrinha. Mano, era febre. Aí tinha uma luzinha que na frente eu apertava, ficava. Era preto. A tela era só preta. Só mandava mensagem, torpedos, comprava pacotes de torpedos. Mano, o que é torpedo hoje? É um míssil de um submarino. Entende? E aquilo ali, cara, você era o cara tendo aquilo ali. E nós então ficávamos o quê? Ligando para as pessoas. Você nem liga mais para mim, você tem vergonha de falar no telefone. Você fala, eu não vou incomodar a pessoa. Mas filho, no passado todo mundo se incomodava. Mas sabe o que acontece? Deixa eu provar uma coisa para você. Você manda mensagem, você espera a pessoa responder. Mas talvez o tempo que ela não está respondendo, ela está pecando. Você poderia ter ligado e falado, não peca. Ou fala, vamos sair. Vamos ficar juntos. Vocês têm que tirar uma foto juntos. Uma foto bem boa. E botar no quarto de vocês. Você levantou da cama e fala, essa é minha família. Essa é a minha geração. Eu vou orar por eles, eu quero envelhecer com eles. Você tem que proteger uns aos outros. Não precisa, fica tranquila se tu vai ofender tua best friend. Deus sempre tem mais. Ofende, mas ofende. Xinga ela. Se agredir, o pastor arruma isso depois. Teve um cara, eu vou te provar algumas coisas. Eu quero tentar te ajudar. Teve um cara que traiu a esposa na minha igreja. Sentei com ele. Ele veio e falou, pastor, eu preciso te falar uma coisa. Fala, eu traí minha esposa. Essa era a música que ficou na minha cabeça. Aí eu falei, cara, eu amo muito você. Eu amo muito você. E daí comecei a xingar. Mas falei durante uma hora. Falei. Eu falei, como é que você está se sentindo? Ele falou, cara, eu acho que não estou me sentindo mal. Eu falei, mais 40 minutos. Eu falei, agora eu quero orar por ti, Deus, derrama terror sobre a vida dele. Eu quero ver ele chorar, eu quero ver ele se arrepender, eu quero ver ele mal, eu quero ver ele triste, porque ele desfez a família dele. Agora o que tem a ver isso? Se alguns aqui têm 15, 16 anos, a tua falta de amor a Deus vai te levar a trair teu esposo um dia. Homem, vai levar você a trair tua esposa. Menina, a tua falta de amor a Deus, o que você vê de pornografia, porque não é só os homens que veem hoje, 43% das mulheres estão vendo pornografia hoje. Mulheres.
algumas começam a virar o rosto. Filha, abandona isso, porque lá na frente você vai trair seu marido. Você vai fazer isso. Seja um Sansão, seja um Samuel, seja Jesus, que no ventre já estava sendo consagrado. Sobre a história de Sansão, olha só que interessante. Ele já tinha sido profetizado que ele não poderia fazer as 3 coisas: tocar em cadáver, beber e cortar o cabelo. Mas a mãe dele já não podia fazer isso, porque se ela fizesse, tocava nele, porque estava no corpo. E daí ele pecava. Ela não pecava por causa dele. Não peque para que os outros no futuro, ou não peque para que o teu amigo também não peque. Ame a Deus, sabe, se debruce, seja uma menina de oração, seja um homem, moleque. Cara, você quer casar com quem aqui? A tua esposa provavelmente está aqui, e ela está vendo desde já as tuas bolas fora, e provavelmente quando ela chegar o momento que Deus vai abrir os olhos dela para ela procurar um marido, ela vai falar: putz, eu sempre pensei no fulano, mas ele é um idiota. Ela vai ficar solteira por um bom tempo, procurando, porque o cara que ela pensou que poderia responder sobre a vida dela não pode. Ele é um bizonho ainda, tem 20 e poucos anos, ainda não faz nada da vida. Você, menina, também não atrapalha o casamento que Deus tem para ti no futuro. Não estou falando que ele já tem, né? Vai assim, mas não seja uma bizonhinha. Se cuide, se proteja, tenha no peito e poder falar: cara, eu sou virgem. E tu? Eu me cuidei, eu honrei a Deus, eu amei a Deus, eu amei minha igreja, eu amei meus pais. Eu fiz isso por causa de amor a Deus, de amor à igreja de Jesus, e de amor à minha família na fé. Eu me protegi. E tu? Isso é propósito de vida. Propósito não é uma coisinha, são várias coisas que dizem sobre você. Homem, tua mão não pode estar lá onde ela tem estado. Menina, tua mão também não pode estar onde ela tem desejo de estar. Eu falo isso porque eu não posso me cansar hoje em dia de atender casos de pessoas mais que viciadas em pornografia, mais que traições, coisas bizarras acontecendo. Ame a Deus, ame a Deus. Muitos de vocês precisam, quer ver, quem aqui tem o hábito de buscar a Deus? Levanta a mão. Ok, joga fora. Quem tem a disciplina de buscar a Deus? Levanta a mão. Você acha que é a mesma coisa? Não é. Joga fora também. Porque hábito, as pesquisas dizem que você leva 21 dias para construir e 3 dias para destruir. Então, se você demorou 21 dias para ler a Bíblia e ter o hábito de ler, no tempo da conferência que você está acordando cedo e dormindo tarde, você perdeu o hábito. Perdeu. Amanhã você já não vai ler, porque na quinta você saiu do trabalho e veio para cá, já não deu tempo talvez de fazer o devocional à noite. Ontem você saiu do trabalho, da escola, sei lá de onde, e veio para cá, já não leu a Bíblia à noite. Hoje você está aqui, provavelmente tem programação o dia inteiro, já não vai dar para ler também. Amanhã talvez você vem no culto, ou amanhã já é o 4º dia, perdeu o hábito de ler a Bíblia. Mais de 21 dias. Então você não pode ter hábito de ler a Bíblia. Você não pode, porque hábito é um costume, é uma regrinha. Você não pode ter a disciplina de ler a Bíblia ou de orar. Sabe por quê? Porque disciplina é horrível. Eu estou me disciplinando a comer bem. É bom? Não é bom. Eu estou me disciplinando com o meu peso, ou ir à academia, ou estudar. Eu preciso de disciplina para estudar. É bom? É horrível. Você precisa ter disciplina para amar a Deus? Jamais. Você precisa ter compromisso de amar a Deus. Compromisso. É uma obrigação assumida. Eu me obrigo a fazer isso. É um comprometimento, é uma dívida a ser paga. E é bizarro. Ele morre por mim e agora eu tenho uma dívida a ser paga. Não que eu vá de forma literal pagar, mas é porque ele fez, agora eu só o busco. Porque
porque eu preciso dele. Sobre compromisso, o texto de Mateus 11:12 diz: o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Muitos usam de forma errônea esse texto, mas presta atenção, reino de Deus, Jesus, o que o reino pensa. Por que tomado à força? Porque eu tenho que pegar ele, colocar ele dentro de mim, manter ele dentro de mim, me manter pensando nele. É força isso. É fugir de uma coisa para buscar outra. Eu tenho que me manter forte para isso. Eu tenho que me doutrinar, sabe? Eu tenho que me comprometer a matar o meu eu e fugir do que eu gostaria, do que eu nasci para ser. Antes de você nascer para ser o que Deus quer, você nasceu o que o diabo queria que você fosse: pecador, a vida inteira. Você não nasce santo. Tem quantos anos, filhinho? 12. Você é pecador, e muito. Alguém que tem menos de 12 anos? Quantos, filho? Você é pecador, mas você é muito pecador. Você também está olhando regalado lá. Todos. Mas você pode deixar de ser. Você pode começar o teu propósito com Deus. Se o Espírito Santo falar contigo sobre chegou a hora de você entregar a tua vida a Ele, a Deus, procure o teu líder depois. Só chega e fala: é agora, eu entendi. Mas não foi no passado. Não, é agora. Eu não amo a Deus, mas eu sinto que eu preciso amar, então é Deus me salvando. Depois do amor a Deus, e somente por causa depois do amor a Deus, você começa a amar a igreja de Jesus. Abre lá. Eu amo que tem alguns anotando. Cara, isso é lindo, é fascinante. Eu tenho que berrar lá do púlpito da onda para eles anotar algumas coisas. Mateus 28, 18 a 20. Esse é teu compromisso com a igreja de Jesus. Não tem nada a ver com o Seja, com a Shalom, com o teu pastor, mesmo que eles são grandes homens, grandes mulheres. Não tem nada a ver. Presta atenção, não tem nada a ver. Eles vão te lembrar, te instruir, te capacitar, mas esse compromisso que eu vou falar para vocês não tem nada a ver com eles. Você não peca quando não o faz com eles. Você não está em descompromisso com eles quando não o faz. Você está em descompromisso com Deus quando não o faz. Mateus 28, 18 a 20. Esqueci de abrir aqui. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Minha irmã tem 21 anos hoje. Quando ela tinha 15, ela veio para a onda. Tive a graça de poder ver ela entregar a vida a Cristo. Ela estava num colégio chamado Alparides, lá em Joinville, no bairro onde a gente morava. Naquele bairro, presta atenção nisso, naquele bairro, a onda, no começo da onda, o Lipão me discipulou, eu sou discipulado por ele até hoje ainda. O Lipão estava me discipulando, ele falou: cara, abre um GP na tua casa. É GP aqui? Célula. Abre uma célula na tua casa. Eu falei: ok. Abri uma célula, comecei a chamar um amigo, 2 amigos, 3 amigos. Passados 4 anos, nós tínhamos 150 pessoas do mesmo bairro, do único bairro. É claro que um bairro de Joinville para Curitiba é uma rua. 150 pessoas de um único GP. Não fiz tudo sozinho. Quando já tinha uns 2 GPs, já tinham líderes que eu discipulava eles. Daí eles começaram. E daí os outros começaram. Mas de repente a minha irmã chegou em casa e falou um dia: eu chamei umas amigas para ler a Bíblia no colégio, e chegou 50. 50. 50. Aí veio o Biel, menino que não está mais hoje na onda, está em outra igreja. Amém.
Ele chegou e falou: então, eu chamei lá o pessoal para ler a Bíblia na quadra. 40 pessoas. E daí a diretora nos chamou: você pode vir aqui trazer uma palavra para o Jorge? Eu falei: não, o Biel que fale. As ovelhas são dele. Ele é o pastor delas. Mas ele está novinho. E daí? E ele então subia na quadra e falava. Eu fazia uns bocinhos para ele. Um dia antes, ele era mais novo, ele tinha 17, eu tinha 20 e poucos. Eu discipulava ele, eu fazia, fala aqui, texto, contexto, aplicação e oração, ponto, dá 15 minutos, fechou. E um dia eu fui lá, fiquei olhando, estava lá o Bielzinho, pequenininho, capuzinho, calça larga, tá ligando o evangelho. Aí a onda um dia fez enfim, não estou dando uma ideia, mas é porque é complicado, mas a onda fez um desafio chamado Cruz. Tinha 500 pessoas ou 1000 pessoas na onda naquele tempo. Nós fizemos 1000 cruzes, desse tamanho assim. 1000. Viramos a noite fazendo cruzes. Aí depois começou a pregação sobre a cruz, falando sobre a cruz de Cristo. E ele pegou e falou: agora eu tenho um desafio para toda a onda. Você não é obrigado, mas todos vão escutar. Eu quero que você pegue uma cruz e você ande por 21 dias com ela aonde você for, no banco, na verdureira, em casa, na escola, na faculdade. Eu era obreiro, peguei minha cruz, só que eu não sabia o desafio que era seguir, andar com aquela cruz. Aí eu fui tentar entrar no banco, pagar o boleto, não pude. Eu falei: não, eu preciso pagar o boleto, mas você está com essa madeira, não é minha cruz. Eu preciso estar com a minha cruz. Ele falou: não, você não pode, isso é uma arma. Não é a minha cruz. Deixa a cruz aqui. Eu falei: não posso, eu preciso pagar, e você está me pedindo de pagar o boleto. Ou você paga para mim. Aí ele deixou, eu entrei. Mano, eu nunca fiquei tão envergonhado na minha vida. Aí a mãe de um amigo morreu. Velório. Verão, você foi com a cruz pro cemitério? Fui. Mas agora eu vou admitir a minha falha e a minha humanidade. Eu cheguei com a cruz aqui, E aí, Jacques? É Jacques o nome dele, né? Ele: que isso, cara? Cara, é coisa da igreja. Sabe, daí todo mundo começou a olhar. Cara, no cemitério. Cara, tinha outros velórios acontecendo, era um corredor assim, tinha vários velórios, e eu com a cruz assim, de lado. Daí eu cumprimentei ele falou: que coisa é essa? Ele falou outra palavra, né? Que coisa é essa? Coisa da igreja, mano. Você tá bem? Tua mãe? Enfim. Eu tava transtornado. Eu estava fora de si, cara. Eu estava muito envergonhado, assim, abismalmente. Aí eu deixei a cruz, fui no carro, deixei no carro e voltei pro velório. Não aguentei. Aí daí tive que ir na casa de parentes, almoço da família e a cruz. A minha irmã quase apanhou de amiguinhas no colégio, porque ela botava a cruz na mochilinha, depois naquele engatezinho que tem em cima, botava ali e ia andandinho. Mas teve um dia que eu passei na frente de uma rua que ia direto pro colégio, que tem lá, cara. Eram umas 15 cruzes assim, dava para ver nas mochilinhas. Aí a notícia, que é o jornal de Joinville, tirou fotos, fez reportagem, tudo e tal. Pô, eram 800 cruzes em Joinville. 200 pessoas. Teve gente que foi na entrevista de emprego com a cruz. Não recebeu. Chegou, botou do ladinho, sentou, né? E a mulher: tudo bem? Não, tudo bem. Essa cruz é algo da minha igreja, que simboliza. E a menina aqui, simboliza a minha vida com Deus. Enfim, é algo que só representa, fica tranquilo. 2 meninas foram em entrevista de emprego. Uma foi admitida, a outra não. Outras pessoas foram demitidas, expulsas de casa. Mas elas falaram, elas fizeram o compromisso dela com Deus. Ela falou: não tem nada a ver com a madeirinha. A madeirinha pode jogar fora. Mas ela chegou em casa, o pai dela bateu nela com a cruz. Kelly, nome dela, casada hoje, um excelente casamento. Ela chegou para mim chorando. Ela ligou para mim: pastor, você pode vir aqui? Eu estou
falou lá algumas coisas. Eu peguei um cara da igreja e falei, vem cá, vamos lá buscar a Kelly. A gente foi lá, buscamos num bairro lá. E ela estava com vergões. Você nunca vai saber o que é isso, né? Roxo, verde, você já estava. E sangue na perna. A gente levou lá para casa, pagamos, enfim. Ela morou com outra menina por um bom tempo. E um dia o pai dela foi na onda. Ninguém sabia. Só soubemos quando ele apareceu na frente para entregar a vida a Jesus. E no dia do casamento ele testemunhou por causa da filha que amava a Jesus. E a igreja de Jesus não era onda dura. É a Jesus, é um comprometimento muito maior, muito mais profundo. Entende? Não é tipo assim, não estou com vontade e não seja hoje. Beleza, não tem problema você não ter vontade de vir aqui e não seja. O problema é que você não ter vontade de vir na igreja de Jesus. Aí, de duas uma, ou você ainda não foi salvo, e o Espírito Santo ainda não te incomoda, não te irrita, ou você está natural, pecador. E não ter vontade de fazer as coisas para Deus é normal, é justo, é correto. Entende? Amar a igreja de Jesus. Quando fala sobre fazer discípulos, Jesus não está pedindo para nós fazermos discípulos. Quer ver uma coisa? Quantos aqui, pega o seu celular, levanta, só rapidinho. Só não precisa muito, só assim, isso. Quantas pessoas você tem no seu celular que não conhecem Jesus? Números, contatos, Instagram. Talvez você pagou para ter seguidores. A gente está rindo, eu conheço muitos. Pode abaixar. Isso aqui, deveria ser uma arma para ti. Você deveria mandar aquelas transmissões, não sei como é que faz aquilo, mas assim, vem para a minha igreja. De repente a tua avó fala, filha, eu já estou na assembleia, me deixa, tá ligado? Ela fala, não, vó, perdão, mas chama a tua amiga, vó. Estou falando da segunda coisa das três coisas que você mais tem que ter orgulho na vida. Não estou falando sobre família, essas coisas, estou falando sobre Deus. Igreja de Jesus. Se você tem vergonha da igreja de Jesus, de falar que é cristão, se você tem receio, você acha que vai apanhar na escola, apanhe. Chama os brother e vai. Brincadeira. Teve uma vez na onda, estávamos lá, ia ter um evento, e chegou alguns caras que queriam avacalhar. E a gente ficou na porta. Vocês não podem entrar. Nós queremos entrar. Vocês não podem entrar, porque vocês estão mal intencionados. Não, eles falam, nós vamos entrar. Tenta. Aí eles não vieram. Que bom, né? Ia dar um BO gigante. Assim, tem um monte de cara que era lutador, tratamento e tal. O Lipão tava pregando, tá ligado? Cara, a onda já foi assim, já picharam, homofóbico, um monte de coisa. Nós amamos a igreja de Jesus. A minha primeira tatuagem não foi uma dura nos dedos, foi Jesus no peito. Doeu a vida, mas foi Jesus Cristo. E depois uma dura. Mas antes de qualquer tatuagem, eu fui salvo. Amei a Deus, amei a igreja de Jesus e amei a igreja de instituição. Enfim, eu nunca pensei nessa lógica, e aqui encaixou agora. Sendo sincero, né? Então assim, mas existe uma coisa que eu quero que você se preocupe, eu quero que você se atente. Quando você não começar, quando você se esquecer ou não continuar a amar a igreja de Jesus, algumas coisas ou caos na tua vida vão começar. Quando você começar a fugir da obediência à palavra de Deus, é o caos na tua vida. Quando você começar a fugir do discipulado, é o caos na tua vida. Fugir da santidade é o caos na tua vida. Fugir da proximidade com o teu pastor ou com os teus pastores é o caos na tua vida. Quando você fugir da tua vida devocional, é o caos instalado na tua vida. Instalado de forma incessante. Isso só vai piorar. A sua mente começará a esquecer da igreja de Jesus. Porque o seu amor a Deus já está enfraquecido. O seu amor para com a igreja de Jesus. O que significa amar a igreja de Jesus? É amar o perdido. Jesus veio, em outra passagem em Lucas, para buscar e salvar o perdido. Quantos têm amigos perdidos?
perdido, fica uma levantada, você pode sofrer um pouquinho. Amigo perdido não é aquele que saiu da igreja, que era crente. Esse é uma ovelha perdida, esse Deus traz. Fica tranquilo, a parábola está bem clara. Ninguém trouxe, Deus trouxe. Pode abaixar, mas tem alguns, e são muitos, e só você. Quer ver uma coisa? Diz um nome de um amigo teu da escola, que não está aqui, se tiver, né? Estuda mais. Um amigo do passado. Luiz. Conhece Luiz? Não. Conhece Luiz? Conhece Luiz? Bruno, conhece Luiz? Como não conhece Luiz? Qual é o teu nome? Quem pode trazer o Luiz para a igreja? Quem é o único, o responsável, e aquele a qual Deus vai falar, só tu podia trazer. O Derek. O resto, fica tranquilo. Mas, diz o nome de uma amiga da escola. Perdão? Susan. Conhece a Susan? Não? Conhece a Susan? Qual é o teu nome? Manuela. Fica tranquilo, gente, porque só a Manuela vai ser culpada em não trazer a Susan para a igreja. Mas você pelos outros. Está entendendo? 11 anos, está entendendo? Gente, assim, eu imaginei você chorando de tristeza, não rindo, mas vamos lá. Só você pode trazer algumas pessoas para a igreja. Eu nunca vou conhecer essas pessoas na minha vida inteira, e talvez eu conheça elas no céu, mas só você pode trazer elas. Só você pode trazer. Só você conhece elas. Quer amar a igreja de Jesus? Busca o perdido. Amar a igreja é instituição. Isso aqui é o mais fascinante. Até que horas eu tenho? Ok. Presta bem atenção nessa frase. Vou ter que ler para eu não falar ela errada. Satanás tem uma cópia idêntica, mas danificada e corrompida, de tudo o que é divino. Satanás tem uma cópia idêntica, corrompida, de tudo o que é divino. Então provavelmente muitos aqui não foram ainda não entraram em guerra consigo mesmo em relação ao pensamento: será que eu vou para a igreja hoje? Porque o pai em casa está te chutando ou está te trazendo até aqui. Mas chegará um momento que você vai vir sozinho. Para muitos aqui já é realidade. E daí você vai começar a pensar em fazer outras coisas que não são nem pecado, mas te afastam da instituição aonde você vive a igreja, o amor à igreja de Jesus, o amor a Deus. E você fala: mas não é pecado, mas é uma cópia idêntica, danificada do que é divino. Amizades, escolhas, locais, tipo, aparenta ser divino. Eu vou evangelizar, aparenta ser divino isso, mas não é. Eu falei no início que até Satanás consegue se vestir, se transformar, não sendo onisciente, onipotente, onipresente, em anjo. Alguns aqui podem falar algum dia que: gente, eu tive uma experiência com Deus que eu vi um anjo. Mano, provavelmente é um demônio. Porque no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 diz: pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E tu acha que ele não tem poder para conduzir tua mente a sair da igreja, achando que não tem problema? Tu acha que o filho pródigo viu problema em sair? Tu acha que ele quis abandonar o pai? Tu acha que ele fez isso de forma proposital? Caguei pro meu pai. Não foi assim. E não vai ser assim com você. Ele se deixou levar e falou: estou salvo, uma hora eu volto. Sorte que estava. Porque tu pode não estar, e tu pode não voltar. E eu conheço muitos que não voltaram. Eu conheço pastores que não voltaram. Eu conheço líderes que, cara, nossa, eram amigos que eram para envelhecer junto, era para eu estar segurando o filho deles. Amigas. Gente, a gente tem que sofrer mais. Nós precisamos de precursores. Ser um precursor. E aí entra essa palavra para vocês.
Seja o primeiro na igreja, instituição aqui, a amar a Deus e amar a igreja. Seja o primeiro a alertar. Seja o primeiro a ser talvez mal visto porque você está chamando a atenção de outros. Seja o primeiro a estar aqui, o primeiro a ser o último a sair. Enfim, ficou errado, mas seja o primeiro. Seja um precursor. Inicie isso para você que tem uma idade maior de 18 e está aqui talvez para ajudar, para auxiliar. Seja o primeiro a lutar, a não pensar, a não se deixar levar pelo teu pensamento de desistir. Seja o primeiro. Eu amo tanto a igreja local, a igreja de Jesus, que eu gravo todo dia um devocional de 3 minutos. Não que eu faça, um devocional que eu leio do livro Talmidim para mandar para a igreja. Esse devocional chega em Portugal. Pessoas de Portugal falam: obrigado, pastor. Ah, fica tranquilo. Eu só, enfim, não é nem meu, eu só gravo. Mas eu estou preocupado. Estou preocupado, porque pessoas podem não estar aqui amanhã. Gente, alguém aqui faleceu? Já algum adolescente faleceu? Ano passado. Quantos eram amigos desse menino que faleceu ano passado, ou menina? Alguém conhece ele? Ela? Tinha quantos anos? 16. Teve 2, um com 18 e um com 16 anos, que veio visitou a igreja. Não era membro? Um era membro e o outro visitou a igreja por um mês e depois veio falecer. Quantos eram amigos desses dois casos? Tipo assim, um que visitou a igreja no passado e outro que era membro e faleceu. Levanta a mão. Poucos. Eu perdi 2 pessoas na onda. Uma em um acidente, um cara que era apacentador. Você vai achar que eu estou inventando, mas é bizarro. Apacentador, era um dos lá do bairro. Eu vi tudo, eu vi ele se converter, sabe? Eu vi ele arrumar o relacionamento dele, eu vi tudo. Ele saiu da onda, se perverteu. Nós ficamos acompanhando pelo Facebook naquele tempo, ligamos, fui até a casa dele. Enfim, um mês. Eu não estou profetizando, eu não acredito em profecia maldosa, mas um mês. Ele saiu da balada, o condutor estava bêbado, ele destruiu o carro onde nosso amigo estava. Aquele bicho que destruiu, tem que mais que ir para o inferno mesmo, porque levou meu amigo. Mas o meu amigo, chegou a foto maldosa no meu, do meu amigo morto. Eu perdi ele. Eu creio na salvação dele, eu creio, mas eu perdi ele. Eu vou ver ele lá, mas eu sinto, e por isso que me move. Eu perdi uma amiga também, perdi 3 pessoas. Uma menina estava na onda e ela fazia faculdade em Floripa. Enfim, uma menina de Deus, reta, sabe, pura, se guardava, bem inteligente. Estava voltando da faculdade, um acidente, morreu. Nós lembramos dela até hoje. Outro caso era um amigo apacentador do bairro lá também, próximo a mim. Estava um dia na piscina, os pais eram separados. Um dia foi tomar banho, eles estão com o pai numa chácara. Daí ele foi correndinho só para trocar música no som. Ele tocou, ficou preso. Aí o pai ia, não ia, o pai foi, daí tomou uma descarga e não conseguiu chegar até lá, desmaiou, enfim. O filho faleceu, o pai está vivo até hoje. Amigo nosso. Algo que eu quero chegar com isso é que eles faziam parte da minha instituição. Eu sinto falta deles. Eu imaginei o que eles poderiam ser. Eu sonhei com levantar um deles pastor um dia. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Você não veio à vida para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mas em semelhança a Jesus, você veio então para usar o tempo de vida que você está aqui para salvar muitos. Pode manter, filho. O propósito
da sua vida é no que você irá dar sua vida. Estamos concluindo. Jesus deu, enfim, ele era a eternidade, mas deu um tempo de vida aqui. Ele deu o tempo em que esteve em um propósito na terra. Ele continua com o mesmo de forma diferente lá. Para a gente concluir, quais percepções Deus falou com você hoje? Quais percepções Deus falou com você hoje? Amor a Deus, amor à igreja de Jesus e amor à instituição. Cuidar uns dos outros. Esse é propósito de vida aqui. Não adianta tentar lá, é aqui que começa. Se conseguir tirar para mim. Eu queria orar, queria tocar em você. Se há líderes de célula, ou líderes maiores, pastores, queria que vocês viessem aqui na frente comigo. Vem cá. Se há líderes, pastores, podem vir. Vem cá. Vem na frente comigo aqui, ó. Faz aqui uma fileira. As pessoas que estão vindo aqui, talvez eles estão descobrindo ainda algumas questões do propósito deles, como eu também estou indo. Mas eles já têm algumas convicções. Então eles podem orar por você, pedir a Deus do que já receberam. E nesse tempo, eu não sei já o que Deus está ministrando você na quinta, na sexta, mas se Deus está continuando algo, está aperfeiçoando algo, Deus deu um clique a mais, uma coisinha a mais, uma pitada a mais em relação ao que Ele está montando. Talvez não acabou ainda. Você fala, cara, ainda não entendi tudo, mas eu estou entendendo que eu estou sendo levado a entender. Está valendo. Eu queria que você viesse a um deles e você falasse assim: ora por mim, ora para que eu receba revelação, eu receba entendimento, conhecimento, para que eu possa, tendo revelação, não fugir disso mais, quando chegar o momento de eu me dispor a fazer. Revelação é: estou com os olhos fechados, quando eu abrir os olhos, essa luz me faz ver o que está atrás. E daí, se eu viro para cá e alguém pergunta: você viu a luz? É claro que eu vi, eu não tenho como negar daqui. Isso é revelação de Jesus. O Espírito Santo está falando contigo. Deixa eles orarem por você. Vem até aqui.